estar de volta, depois de 2 semanas fora. Nós tivemos a oportunidade de viajar com o Ministério Fiel e participar também da gravação de um dos cursos na Inglaterra e ali na Escócia, local onde foi tão importante na história do cristianismo, da reforma protestante, movimento puritano. E foi um momento muito bom, edificante. Graças a Deus deu tudo certo. E agradeço também a paciência e as orações dos irmãos. Queria pedir para vocês abrirem a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 13. 1 Coríntios capítulo 13. Eu vou começar lendo o verso 31 do capítulo 12. Entretanto, procurem com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. O amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como num espelho, de forma obscura, depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto, depois conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes 3. Porém, o maior deles é o amor. Em 1967, o famoso canal BBC londrino fez um convite à banda chamada The Beatles para que eles participassem daquilo que seria o primeiro programa mundialmente e simultaneamente transmitido para mais de 26 países. Redes de TV do mundo inteiro estavam envolvidas nesse processo e nesse projeto. Europa, Américas, África, Austrália, entre outras nações. E o pedido da BBC para os Beatles foi que eles escrevessem, então, ali em 67, uma música que comunicasse uma mensagem a todas as nações. John Lennon e Paul McCartney começaram, então, a rascunhar algumas ideias, mas foi John Lennon quem escreveu o que hoje nós conhecemos como um dos maiores clássicos. All we need is love. Tudo que nós precisamos é o amor. Então, no dia 25 de junho de 1967, os Beatles estavam tocando e gravando essa canção, que até hoje todos conhecem. All we need is love. Essa música foi importante para o seu contexto, porque ali na década de 60, um pouquinho antes, em 55, tinha começado a Guerra do Vietnã. Essa guerra terminaria em 75. E nesse contexto de guerra, então, a mensagem que estava sendo cantada, a mensagem que estava sendo pregada é: nós precisamos de amor. Mas mais do que isso,
Essa música fez jus ao espírito da época, a cultura hippie, aquela cultura conhecida pela revolução sexual, pelo paz e amor, pelo despertamento das religiões orientais, pela meditação, por exemplo. Tudo o que nós precisamos é amor. Se você conhece a letra, 9 vezes aparece a palavrinha amor, 12 vezes eles repetem essa frase, tudo o que precisamos é amor. Mas há uma grande ironia nisso tudo, porque embora eles repetissem essa música num certo tipo de mantra, e tinha a ver com o espírito da época, eles não conseguiam viver aquilo que eles estavam cantando. Sociólogos, quando olham para essa década de 60, vão dizer que se há uma característica distinta daquela geração, é o narcisismo. Sociólogos vão dizer que nunca houve uma geração tão voltada aos seus próprios interesses como aquela geração da década de 60. Que enquanto eles cantavam All We Need Is Love, o único amor que eles viviam era o amor próprio. Mas uma outra ironia que acontece nessa história é que Paul McCartney, quando ele está gravando, e você consegue ver isso no YouTube até hoje, no dia que eles estão gravando, ele tem uma flor pendurada aqui, vermelha, no headphone que ele estava usando. E dizem os boatos, que a razão dele estar carregando aquela flor vermelha num dos seus fones de ouvidos é porque ele estava brigado com John Lennon, porque John Lennon queria que a flor fosse verde, mas Paul McCartney achou que a flor deveria ser vermelha. E o que é irônico é que aqueles que estão cantando All We Need Is Love, eles estão brigados no dia da gravação dessa música. Nós aprendemos 2 pontos com essa história. A primeira é que o mundo todo clama por amor. A razão da música dos Beatles ter ficado tão famosa é porque o mundo precisa de amor. Quando vem uma música exaltando o amor, é claro que nós teremos aceitação, como houve aceitação com essa música dos Beatles. Mas a segunda lição que nós aprendemos é que há uma impossibilidade na natureza humana para vivermos o verdadeiro amor. Nós não conseguimos produzir esse tipo de amor que o apóstolo Paulo está dizendo para nós em 1 Coríntios capítulo 13. Nós podemos repetir o mantra e as frases quantas vezes nós quisermos, mas nós não produzimos isso. Humanamente impossível. Para vivermos o que temos aqui em 1 Coríntios capítulo 13, nós precisamos de ajuda. Algo precisa acontecer em nós, para que então possamos viver a exortação que o apóstolo Paulo nos dá em 1 Coríntios capítulo 13. Nós precisamos de corações transformados pela graça divina. Caso contrário, 1 Coríntios capítulo 13 será simplesmente mais um hino de amor. E eu não estaria errado de afirmar que capítulo 13, aqui em 1 Coríntios, é um hino de amor, porque alguns comentaristas e eruditos vão dizer exatamente que o que nós temos aqui em 1 Coríntios 13 é uma música escrita pelo apóstolo Paulo. Alguns vão chamar esse capítulo do hino de amor. E vão dizer isso por 2 características. A primeira é pelo estilo que Paulo adota aqui. Se você acompanhou a gente até então aqui nas exposições de 1 Coríntios, ficou claro que Paulo não usou essa linguagem até agora, essa linguagem poética, de exaltar o amor. Você não acha esse estilo literário em Paulo em nenhum outro escrito dele. Nós estamos perante uma singularidade. Mais do que isso, nós temos 3 estrofes claramente divididas no texto. Se você olhar na sua Bíblia, dos versos 1 a 3, fica nítido que Paulo está contrastando o amor com dons. Nos versos 4 a 7, ele vai falar das características desse amor. O amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não se ira. Fica claro, quando você olha, você sabe que tem um bloquinho ali só com características. E por último, dos versos 8 a 13, Paulo vai falar da permanência do amor. Ele começa dizendo no verso 8, o amor jamais acaba. E ele vai explicar o porquê que o amor não vai acabar. Você tem 3 estrofes como se fosse um hino, como se fosse uma música. Nós não sabemos ao certo se é uma música que o apóstolo Paulo escreveu, mas que nós estamos perante uma singularidade, talvez um dos melhores textos que o apóstolo Paulo escreveu, isso é verdade. Lembra que a partir do capítulo 7, Paulo está respondendo algumas questões a essa igreja. No capítulo 7, ele respondeu as diferenças ou as relações entre os sexos. No capítulo 8, Paulo respondeu acerca da comida sacrificada aos ídolos. No capítulo 11, agora ele entrou ou voltou a sua atenção para o culto da igreja. E ele começa a responder acerca das questões de mulheres orando e profetizando na congregação.
Depois nós vimos que Paulo trata das questões que eles levantaram sobre a Santa Ceia. Dos capítulos 12 a 14, agora Paulo está respondendo dúvidas que esses irmãos têm acerca dos dons da graça de Deus. E no capítulo 15, Paulo vai responder eles acerca da ressurreição. A nossa introdução dessa sessão que estamos considerando está no verso 1 do capítulo 12. Olha aí comigo na sua Bíblia, verso 1 do capítulo 12. Só virar a página. Aí que começa a introdução de Paulo. Ele vai dizer: irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Paulo não usa nesse verso 1 a palavrinha dons. A palavrinha que Paulo usa aí, pneumatikos, é pessoas espirituais. Paulo começa essa sessão toda que estamos considerando falando: irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca daqueles que são espirituais. Por que Paulo está levantando essa questão? Lembra que os irmãos em Corinto, eles estavam com essa ideia de uma escatologia ultra realizada, de como se eles já vivessem realmente no reino de Deus em sua plenitude. Todas as bênçãos devem ser experimentadas agora. Eles pensavam assim. Eles pensavam que eram super espirituais. Por exemplo, quando Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 4, verso 8, ele vai dizer: vocês já estão fartos. Vocês já são ricos, já chegaram a reinar sem nós. Por que Paulo está falando já chegaram a reinar sem nós? Eles achavam que estavam reinando de fato. Se você olhar no verso 37 do capítulo 14, pertinho de onde você está, Paulo vai dizer: se alguém se considera profeta ou espiritual. Essa era a mentalidade desses irmãos. Por isso que Paulo vai começar aí o capítulo 12, que nós estamos considerando essa sessão, né? Dizendo: olha, eu não quero que vocês sejam ignorantes, então, daqueles que de fato são espirituais. E o que esses irmãos em Corinto, que se achavam super espirituais, qual seria esse dom que eles usariam para provar a sua espiritualidade? O dom de falar em línguas. E é por isso que você tem Paulo constantemente citando esse dom nesses 3 capítulos 12, 13 e 14. Não é que Paulo ele quer pegar pesado com esse dom, quer mostrar que esse dom não existe mais, como alguns querem afirmar. O ponto de Paulo é que esses irmãos estavam pegando esse super dom na mentalidade deles, porque eles eram super espirituais, então Paulo precisa tratar desse problema específico. Aí você lembra, Paulo vai dizer que o espiritual, em 1 Coríntios 12, é aquele que pode confessar que Jesus é o Senhor. Paulo vai falar da diversidade dos dons, para mostrar para esses irmãos que não é só o falar em línguas que é importante, há vários outros dons que os espirituais deveriam buscar. Paulo vai falar da unidade do corpo e da dependência deles, mas aí Paulo encerra a sessão que vocês consideraram semana passada, nos versos 29 a 31 do capítulo 12. Olha aí comigo. 29 a 31, com algumas perguntas retóricas. Paulo vai dizer: será que todos são apóstolos? O que se espera na resposta é não. Será que todos são profetas? Claro que não. Será que todos são mestres? Não. Será que todos são operadores de milagres? Todos têm dom de curar? Todos falam em línguas? Todos têm o dom de interpretar essas línguas? Aí verso 31, entretanto, procurem com zelo os melhores dons. Agora, acompanha aí comigo, vai no verso 1 do capítulo 14. Olha só um pouquinho na frente. Lembra que ele acabou de dizer no verso 31, procurem com zelo os melhores dons. Agora olha o verso 1 do capítulo 14. Sigam o amor e procurem com zelo os dons espirituais. Procurem com zelo os melhores dons, procurem com zelo os dons espirituais. O que se espera, depois do verso 31 do capítulo 12, é que Paulo vá direto para o capítulo 14. Mas Paulo abre um importante parêntese aqui para nós. No capítulo 12, Paulo disse como nós recebemos esses dons e como eles se interrelacionam entre si. No capítulo 14, Paulo vai dizer como nós praticamos esses dons e que tipo de dons nós devemos buscar ou termos preferências acerca deles. Mas Paulo não pode ir direto para o capítulo 14. Paulo não pode falar acerca da prática do dom sem antes mostrar para nós o contexto ou a motivação em que nós devemos exercer esses dons na comunidade. E é por isso que nós temos o capítulo 13. O capítulo 13 é o caminho, o contexto para o qual ou no qual
toda a prática desses dons deve ocorrer. E o meu receio é que nós damos muita atenção ao capítulo 12 e o capítulo 14 e menosprezamos o capítulo 13. Nós queremos o tempo todo saber o que é o falar em línguas, nós queremos e temos debate do que é profetizar, quem é que tem esse dom, qual é o dom de curar e de operar milagres, nós queremos saber como nós recebemos esses dons, mas nós damos pouquíssima atenção ao capítulo 13, e não é à toa que nós temos vivenciado muita bagunça dentro das nossas igrejas, principalmente aqui no contexto brasileiro. Então vamos à primeira estrofe do hino do amor. Verso 31, olha aí comigo, 12, 31. Entretanto, diz Paulo, procurem com zelo os melhores dons. Alguns aqui vão dizer que Paulo não pode estar dando essa ordem. Paulo não pode estar dando um imperativo. Como é que no capítulo 12 Paulo disse que o Espírito dá os dons a quem quer e de maneira soberana? E como é que agora Paulo vai dizer então que nós devemos buscar esses dons? Ou o Espírito dá, ou nós buscamos. Então alguns vão tentar arranjar o texto aqui, principalmente esse verso 31, falando que isso aqui não é uma ordem, mas está no indicativo. Paulo está simplesmente dizendo, olha, vocês estão procurando os melhores dons, mas eu vou mostrar um caminho alternativo. Mas não é isso que Paulo está fazendo, Paulo está dando uma ordem. Nós já vimos que no capítulo 14, verso 1, ele dá a mesma ordem. Procurem com zelo os dons. No verso 39 do capítulo 14, ele dá a mesma ordem. Procurem com zelo, agora, o dom de profetizar. Portanto, nós estamos perante uma ordem aqui. E a resposta é simples. Assim como acontece com a nossa salvação, em que nós temos uma tensão entre a soberania humana e a soberania divina e a responsabilidade humana. De um lado, Deus salva quem quer, do outro lado, o indivíduo deve se arrepender e crer. Assim acontece com os dons. Deus dá dons a quem Ele quer, mas por outro lado, a igreja deve buscar esses dons. Principalmente os melhores dons. E os melhores dons nós vamos ver em 1 Coríntios capítulo 14, que são os dons inteligíveis, que são os dons que edificam a igreja. Esse para Paulo são os melhores dons. Mas ele vai dizer no verso 31 ainda, eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Veja que Paulo não chama o amor de dom. O amor não é um dom, como às vezes a gente ouve. Paulo diz que o amor é um caminho, e ele vai terminar dizendo e colocando o amor em outra categoria, como nós veremos. O amor é o contexto, o caminho onde os dons devem percorrer. Se o amor fosse um dom, essa exortação de Paulo não serviria para todos, porque Deus não dá o mesmo dom a todos. Mas é óbvio que Paulo está dizendo que o amor é o contexto em que os dons devem ocorrer. E agora, dos versos 1 a 3... Paulo, então, vai contrastar aqui o amor com alguns dons que esses irmãos supervalorizavam. Por exemplo, no verso 1, acompanha comigo na sua Bíblia. Ele vai começar pelo dom das línguas. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos. Nós não sabemos o que Paulo quer dizer aqui com língua dos homens e língua dos anjos. Não sabemos se ele está contrastando ou falando de dois tipos de línguas, existe uma língua dos homens ou língua dos anjos, ou pode ser que são duas explicações ou características do mesmo fenômeno. Pode ser que esse dom falar em línguas é tanto a língua dos homens como a língua dos anjos. Nós não sabemos aqui, Paulo não descreve o que ele está querendo dizer. E eu sei que a pergunta que está passando na cabeça de muitos aqui é o que é o dom das línguas? E você precisa vir semana que vem na exposição de 1 Coríntios capítulo 14. Mas eu posso adiantar pelo menos algumas dicas para a gente sobre isso. Lembra que o dom que acontece, esse dom de falar em línguas que acontece em Atos capítulo 2, essas línguas eram idiomas inteligíveis, ou em outras palavras, eram idiomas humanos. Eu coloco o texto aí para a gente olhar rapidinho, porque eu não posso parar nesse detalhe aí, mas no verso 8 vai dizer que eles ouviram essas línguas em seu próprio idioma, na sua própria língua materna. No verso 11 vai dizer como os ouvimos falar as grandezas de Deus em nossas próprias línguas. Quando aqueles irmãos, aqueles 120 receberam do Espírito Santo e começaram a proclamar as grandezas de Deus em línguas, eram idiomas, diversos idiomas desses povos que estavam ali, elamitas, do povo da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia e por aí vai.
A razão de alguns acusar esses irmãos de estarem bêbados é porque talvez se você fala português e não fala árabe, e vê alguém falando em árabe, você vai achar que aquele irmão está bêbado. Mas não é que a língua não era inteligível. A língua de Atos, capítulo 2, eram línguas, pelo menos pelo texto que nós temos, eram idiomas humanos. O grande debate acontece se em 1 Coríntios 12 a 14 nós temos esse mesmo fenômeno. Será que aqui as línguas também que Paulo está falando, de 12 a 14, são línguas humanas? Não tenho como responder aqui, porque não é o meu texto, mas vou acalmar o nosso coração e nossa curiosidade com 2 versos de 1 Coríntios capítulo 12. Olha rapidinho aí na sua Bíblia, verso 10. Verso 10 do capítulo 12, parte B. A um é dada a variedade de línguas. Agora vai no verso 28, finalzinho do verso 28 do capítulo 12. Tem dom de administrar, tem dom de falar em variedade de línguas. O que nós podemos então afirmar por essa variedade é que Deus pode dar dons de línguas que são idiomas humanos, e às vezes esse dom de línguas pode não ser um idioma humano. Não que isso não tenha um conteúdo cognitivo dentro de si. Há um grande debate dentro desse dom que não é esse idioma humano. Mas o ponto aqui é que é variedades. Ao meu ver, não tem como ser muito dogmático quanto a essa questão, porque é variedade. Deus pode dar de um jeito e pode dar de outro. Mas vamos seguir em frente. No final do verso 1, ele vai dizer, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo, ou símbolo que retine. Bronze que soa, a ideia aí de um som vazio e eco. E símbolo que retine era um instrumento usado num culto pagão e que fazia muito barulho. Mas veja qual a ênfase de Paulo. Se eu não tiver amor, eu serei. Não é o meu dom que torna inútil. Não é o meu dom que perde a sua utilidade. Mas quando eu não tenho amor, algo acontece em mim. Eu me torno inútil. Verso 2. Ainda que eu tenho agora 3 outros dons. O dom de profetizar. E conheça todos os mistérios e toda a ciência. Ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes. Se não tiver amor, nada serei. Profetizar também nós veremos a partir da semana que vem. Mas as ocorrências que acontecem nas Escrituras, normalmente nós temos alguém prevendo o futuro. Mas na maioria das vezes é o profeta olhando para a lei do Senhor e aplicando ao povo. Por isso que grande parte da tradição reformada vai dizer que profetizar é você pegar a lei do Senhor, a palavra, e aplicar ao povo. Isso é profetizar. Mas nós vamos discutir isso a partir da semana que vem. Mas Paulo vai dizer, ainda que eu tenha esse dom de profetizar, ainda que eu conheça os mistérios, talvez toda a profundidade da mente divina, ainda que eu tenha tamanha fé, não a fé salvífica, mas aquele dom que quando você está orando, você tem aquela certeza de que algo vai acontecer. Eu posso transportar montes, mas mais uma vez a ênfase, se não tiver amor, mais uma vez, eu nada serei. Você pode ser um ótimo orador, você pode dominar a arte da comunicação, você pode ser um bom professor, um exímio conhecedor da palavra, pode orar e ter suas orações respondidas, mas Paulo está dizendo, se faltar amor, nós somos inúteis. Verso 3, o exemplo mais absurdo. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. Parece que Paulo aqui no distribuir todos os bens aos pobres tem as palavras de Jesus em mente, quando Jesus está falando com aquele jovem rico, falando, vá, venda todos os seus bens, dê dinheiro aos pobres e siga-me. Não sei o que Paulo tem em mente quando ele está dizendo entregar o corpo para ser queimado, talvez aqueles amigos de Daniel que foram para a fornalha. Claro que Paulo está usando de uma hipérbole aqui, mas ele está dizendo, se nós não tivermos amor, até os maiores atos sacrificiais que nós podemos realizar, nada disso adiantará. Nessa primeira sessão, Paulo deixa claro que a prova da nossa espiritualidade não é quantos dons nós temos, mas é a maneira que nós amamos. Dons não são provas de espiritualidade. O amor é a prova. Não são dons do Espírito que
comprovam a nossa fé verdadeira, mas os frutos que esse Espírito vai produzir em nós, a saber, o amor. E o que é mais chocante nesses 3 versos, nós podemos viver o cristianismo sem sermos cristãos. Se você quer exemplo bíblico disso, lembra que nós temos um ímpio chamado Balaão que profetizava. Nós temos Saul, que era outro ímpio e andava no meio de profetas. Nós temos Judas, um dos 12, que em Mateus capítulo 10, Jesus chama todos eles e diz: vocês vão agora com poder, vocês vão ressuscitar mortos, vocês vão tocar em doentes e eles serão curados. E Judas fez todos esses milagres. Quando eles retornam, você lembra da história? Eles estão festejando: Senhor, até os demônios obedecem ao teu nome. E Jesus está dizendo: por que vocês estão felizes com isso? Vocês têm que ser felizes porque o nome de vocês está registrado no livro da vida. Não porque vocês estão realizando e exercendo dons. É possível vivermos o cristianismo e não sermos cristãos. E o que comprova então a nossa verdadeira espiritualidade, segundo o apóstolo Paulo? Se nós amamos. Porque Romanos capítulo 5, verso 5, vai dizer que aqueles que são salvos, o Espírito Santo derrama em nossos corações o amor divino. Qual é a prova da nossa espiritualidade ou da nossa fé genuína? Se nós amamos. Quem tem o Espírito tem recebido esse derramar constante do amor divino no seu coração. Portanto, aqueles que não amam não podem ser chamados de cristão. Segunda estrofe do hino de amor, versos 4 a 7. Olha comigo, por favor, na sua Bíblia. Agora Paulo vai passar a descrever então esse amor. E o que é mais chocante nessas descrições que Paulo vai fazer, nessa segunda estrofe, é que quando Paulo está descrevendo o amor, gente, ele não coloca nenhum elemento emocional. Nós estamos acostumados em nossa cultura a pensar que o amor é simplesmente esse mero sentimentalismo. Mas Paulo, quando vai descrever o amor aqui, ele vai dar ações. O amor está agindo o tempo todo. O amor não está só pensando, não está só comovido. O amor está realizando. Ele começa dizendo: o amor é paciente. Em outras palavras, ele tolera o sofrimento por muito tempo. O amor é capaz de não desistir perante as provações. Suporta o sofrimento sem retaliação. O amor é bondoso, diz Paulo. Ele não só suporta a tribulação, mas ele está pronto para pagar de volta com bondade o mal que ele tem recebido. Ele vai dizer que o amor não arde em ciúmes. Agora pensa a comunidade de Corinto ouvindo isso. Eles estavam dizendo o tempo todo: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Mas Paulo está falando: onde vocês estão indo parar? O amor não age assim. O amor não arde em ciúmes. Será que nós não somos tentados a esses ciúmes aqui que Paulo está falando? Quando você olha algum irmão do lado aí na comunidade que tem um tipo de dom que você não tem, às vezes você não consegue nem se alegrar porque aquele irmão está sendo usado por Deus de uma maneira diferente de você, e seu coração começa a ficar meio diferente com o irmão, porque o irmão tem um dom e você não tem, e Paulo está dizendo: mas isso não é amar. O amor não arde em ciúmes. O amor não se envaidece. Não é centrado em si mesmo. Não deseja atenção o tempo todo para si mesmo. Talvez aqui a tentação maior seja para os carismáticos, que porque eles têm alguns tipos de dons, eles vão dizer: olha como nós usamos nossos dons. Mas aí Paulo vai dizer: o amor também não é orgulhoso. E aqui talvez a tentação dos ortodoxos. Porque por outro lado, aqueles ortodoxos vão dizer: não, mas nós conhecemos mais da Bíblia do que eles. E Paulo está dizendo: mas o amor não tem o ego inflado. O amor não é arrogante. No verso 5 ele diz: o amor não se conduz de forma inconveniente, não age de maneira rude, não age de maneira vergonhosa. Lembra ali no contexto de 1 Coríntios 11, só um dos exemplos, aqueles irmãos na ceia do Senhor, aqueles que tinham, menosprezavam os que não tinham, e Paulo está dizendo: mas isso não é amar. O amor não age dessa forma. E aqui talvez, o mais difícil agora é quando Paulo diz que o amor não busca os seus interesses. Porque você sabe que normalmente nós amamos aquelas pessoas que são fáceis de amar. E nós amamos aquelas pessoas que são fáceis de amar porque nós sabemos que vamos receber algo em troca.
Só que toda vez que nós amamos aquelas pessoas que são fáceis de amar por recebermos algo em troca, na verdade nós estamos amando a nós mesmos. Porque você só está amando para receber algo em troca. Na verdade, o seu ato de amor por aquela pessoa é simplesmente um meio para você usar aquela pessoa para benefício próprio. Mas Paulo está dizendo, o amor não busca os seus próprios interesses. Isso não é amar. O amor não se irrita. O amor não provoca ira, o amor não se ira facilmente, o amor não é supersensível. Paulo vai dizer que o amor não se ressente do mal. Em outras palavras, o amor não guarda uma listinha negra daquelas ofensas pessoais que você recebeu. Você já viu pessoas assim? O irmão já perdoou ali, já pediu perdão, mas parece que outro irmão vai e guarda uma listinha de pecados. Porque quando aquele irmão cai em algum outro tipo de pecado, você lembra também que você fez aquilo, aquilo e aquilo, e Paulo está dizendo, mas o amor não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade, e ele termina com a máxima dele, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. De todas as aplicações que nós poderíamos fazer nessa segunda estrofe, eu deixo só uma com vocês, preste atenção, que Paulo ele personificou aqui o amor. Ele coloca o amor como o amor agindo. O amor é, o amor não é, o amor faz isso e o amor não faz isso. E a resposta aqui, ou por que Paulo faz isso, é simples. Paulo está exortando essa igreja, ele personifica o amor para que eu e você agora possa pegar o meu próprio nome e todo lugar onde tem o amor agora eu substitua esse amor pelo meu próprio nome. Vou dar um exemplo para vocês. O Tiago é paciente. O Tiago é bondoso. Será que o Tiago não arde em ciúmes? Será que o Tiago não se envaidece? Será que ele não é orgulhoso? Será que ele não busca os seus interesses? A razão de Paulo personificar aqui o amor não é como alguns dizem, que você tem que trocar a palavrinha amor por Jesus. Paulo não está falando de Jesus. Paulo está dando uma exortação à igreja. E o que ele quer é que eu e você agora possamos ter uma autoanálise perante a descrição que ele está dando acerca do amor. E aí nós vamos para a última estrofe. E aqui talvez a mais debatida da passagem. Para talvez não dizer a mais difícil. Em que Paulo vai tratar agora da permanência do amor. Por que Paulo vai falar da permanência do amor aí no finalzinho? Lembra que ele começou dizendo que o amor é o caminho mais excelente. E agora, então, ele vai mostrar do porquê o amor é mais excelente. Resposta de Paulo, porque o amor durará para sempre. Veja que ele começa aí no verso 8. O amor jamais acaba. Ele introduziu agora o assunto da sessão. E ele vai contrastar com os dons. Olha aí o que ele vai dizer. Sabe as profecias? Elas vão desaparecer. Sabe as línguas? Cessarão. Vocês estão falando de ciência e de conhecimento? Passará. O amor jamais acaba. Em contraste aqui com os dons que desaparecerão, que cessarão e que passarão. E a pergunta que nós temos que fazer agora ao texto é quando que esses dons deixarão de existir? E é aqui que os cessacionistas e continuistas vão divergir. Aqueles que pensam que não há mais dons para a igreja cristã e aqueles que vão afirmar que ainda há dons para a igreja cristã. Paulo está dizendo que esses dons vão acabar. E a pergunta que nós temos que fazer ao apóstolo Paulo é quando? Será que isso já aconteceu ou será que isso vai acontecer num evento futuro? Aqueles que defendem que não há mais dons para a vida da igreja vão dizer que isso já aconteceu no passado. E os continuistas vão dizer, não, isso aí vai acontecer no evento futuro. Vamos tentar resolver essa equação juntos aí. Os versos 9 e 10, olha comigo, principalmente o verso 10. Na parte B, Paulo vai dizer, o que é incompleto será aniquilado. A pergunta é quando, Paulo? Na parte A do capítulo 10, ele vai dizer, quando vier o que é completo. O que é incompleto, ou seja, no verso 9, incompleto é conhecimento, profecia, é os dons. Paulo no verso 10 diz, isso que é incompleto será aniquilado. E no verso 10, parte A, ele vai dizer, isso vai acontecer quando vier o que é completo. A pergunta permanece.
o que significa quando vier o que é completo. E aí nós temos 3 opções. Alguns vão dizer que o que é completo, ou que vier o que é completo, Paulo estava se referindo ao cânon, às escrituras. Que quando então as escrituras fechassem, quando nós tivéssemos todos os livros, pronto, os dons, nós não teríamos mais necessidade desses dons, porque agora nós temos toda a revelação de Deus. Há muitos nessa posição. Outros vão dizer que a maturidade da igreja, quando vier o que é completo, é quando o homem ou a mulher, ou toda a igreja cristã for madura, agora não há mais necessidade de dons. E outros vão dizer que o que vier o que é completo é a volta de Cristo. Esse evento ainda não aconteceu. Vamos olhar junto aí o verso 12, que nós temos a resposta. O que significa quando vier o que é completo do verso 10? Olha o verso 12. Porque agora vemos como num espelho de forma obscura. Em outras palavras, agora nós temos o conhecimento de Deus por meio de um espelho, por meio de um mediador, por meio de mediação, a saber, a palavra de Deus. Ninguém está vendo Deus face a face, nós temos um espelho, por assim dizer. Mas ele vai continuar. Depois veremos face a face. Agora nós vemos com mediação, mas há de chegar um dia que nós veremos face a face. Ele continua, agora meu conhecimento é incompleto. Depois conhecerei como também sou conhecido. Há de chegar um dia que nós conheceremos da mesma maneira que Deus hoje nos conhece. Nós conheceremos plenamente, nós veremos plenamente, sem mediação. A pergunta é, será que esse dia já chegou? Quando que nós vamos ver Deus face a face, sem nenhuma mediação? É quando o cânon fechou? Quando que nós conheceremos Deus da mesma maneira que nós somos conhecidos? Será que nós conhecemos plenamente, mesmo com o cânon fechado? É óbvio que o apóstolo Paulo está falando aqui da vinda de Cristo. Apocalipse 22 vai dizer que os seus servos o adorarão, contemplarão a sua face. 1 João capítulo 3 vai dizer que quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Em outras palavras, é somente na volta de Cristo, quando o que é perfeito vier, que os dons deixarão de existir. Enquanto Cristo não voltar, ainda há dons para a vida da igreja. E essa é a posição da igreja da Trindade. Barth vai dizer que quando o sol nasce, já não há necessidade de outras luzes, mas o sol não nasceu ainda. Quando Cristo vier em toda a sua glória, já não há mais necessidade de dons. Se os dons funcionam como mediação, ainda revelando ou edificando a igreja, trazendo mais conhecimento a nós de quem Deus é, por que precisaremos dos dons quando nós vermos Ele face a face? Portanto, os dons permanecem sim na vida da igreja. Isso não significa que tudo que chamam de dom hoje em dia são dons válidos e bíblicos. Não estou afirmando isso. Mas os dons bíblicos, que nós temos respaldo bíblico, continuam na vida da igreja e graças a Deus por isso. Por último, e a última pergunta. E o que acontece com o amor? Os dons vão acabar. Mas o que acontece com o amor? Verso 13, último verso. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes 3. E Paulo vai concluir. Porém, o maior deles é o amor. Veja que Paulo não coloca o amor ao lado de dons, porque o amor não é dom. Paulo coloca o amor ao lado de fé e esperança, e nós chamamos isso de virtudes teologais, são virtudes que somente Deus concede aos seres humanos. Mas mesmo Paulo colocando o amor em outra categoria, Paulo vai dizer, o maior deles é o amor. E por que que nesse contexto Paulo está dizendo que o amor é maior? Exatamente porque o único que vai permanecer por toda a eternidade é o amor. Como ele disse no verso 8, o amor jamais acaba. Se fé é a convicção daquilo que nós não vemos, quando nós virmos Ele face a face, nós não precisamos mais de fé. Nós estamos vendo.
Se esperança que se vê não é esperança, Paulo vai dizer em Romanos, quando nós virmos Ele então, já não há necessidade mais de esperança, já estamos nessa etapa final da existência. Portanto, Paulo está dizendo, entre fé, esperança e amor, tem um que é maior e tem um que vai durar para todo sempre. E o que dura para todo sempre é o amor. Agora, gente, isso aqui é a melhor notícia que nós podemos ter nessa manhã. Porque se o mundo inteiro está clamando por all we need is love, o Evangelho resolve o nosso problema, não é verdade? Se o mundo está clamando por amor, o apóstolo Paulo está dizendo que no Evangelho nós experimentaremos desse amor para todo sempre. O Deus que é amor enviou seu Filho amado. Esse Filho amado nos amou até o fim, e agora o Espírito Santo derrama desse amor nos nossos corações, e agora eu e você, pecadores, somos envolvidos nesse relacionamento de amor, e aqui é a melhor notícia, seremos amados para todo o sempre, porque o amor jamais acaba. Se nós queremos e precisamos de amor, que notícia maravilhosa! Somente o Evangelho pode dar ou satisfazer o coração do homem nesse sentido. Talvez seja por isso que o apóstolo João, quando está relatando acerca do trono de Deus, em Apocalipse capítulo 4, vai dizer que ao redor do trono tem um arco-íris. E você deve se lembrar que esse arco-íris apareceu pela primeira vez lá na história de Noé, quando Deus demonstrou seu pacto de amor com a humanidade. Pode ser que durante toda a eternidade, quando nós olharmos para o trono, nós vamos lembrar o quanto Deus nos ama. Aquele arco-íris vai estar lá para todo sempre, porque o trono que Ele está sentado é o trono de amor. Quem nos separará do amor de Cristo? O amor jamais acaba. A pergunta que eu tenho para você nessa manhã é, você já faz parte desse relacionamento de amor? Deus te ama de maneira salvífica? Você já está envolvido nesse relacionamento de amor da Trindade? O Espírito Santo está derramando amor no seu coração? Você tem amado a Deus? Ele é totalmente amável, e se você não tem amado a Deus, você precisa se arrepender nessa manhã do seu amor próprio. Ele é totalmente amável. O maior pecado que você pode cometer nessa manhã é não amá-lo. Você tem amado Ele? E a segunda pergunta que eu tenho para todos aqueles que já são cristãos: será que nós temos vivido e experimentado 1 Coríntios 13? Será que nós temos buscado esse estilo de vida? De vivermos esse amor, que é distinto, que só pertence àqueles que são cristãos. Que Deus possa nos dar muita graça para vivermos isso, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, Pai de amor, de infinita bondade, louvado seja o Teu nome, porque nessa manhã nós somos lembrados da maravilha do Evangelho. Nosso coração clama por aceitação, clama por amor, por toda a eternidade. O Senhor vai jorrar amor sobre as nossas vidas. Não falta mais nada, Senhor. Temos tudo no Senhor. Por toda a eternidade amaremos e seremos amados. O amor jamais acaba. Obrigado por essa notícia de amor que o Senhor tem para nós. Por enviar o Teu Filho em amor. Obrigado pelo amado Senhor Jesus Cristo, que nos amou até o fim. Obrigado porque mesmo Jesus Cristo que nos amou até o fim, enviou a nós o seu Espírito. E Ele continua comunicando em nós esse amor. Senhor, que a Igreja da Trindade seja conhecida como uma igreja que ama. Seja conhecida como uma igreja de 1 Coríntios capítulo 13. Para o Teu nome, glória. Amém e amém.